Bom dia, vamos orar. Vou pedir para o Everton orar por nós, para que Deus nos conduza, nos edifique e torne esse tempo produtivo. Querido Deus, nosso amado Pai, damos graças, Senhor, por essa manhã e por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos, Senhor, como igreja, para meditarmos um pouco mais a respeito da Tua palavra e a respeito do que o Senhor tem nos ensinado, Pai, sobre a depressão e os conflitos, Deus. Peço que o Senhor venha estar presente no nosso meio nesse momento, conduza ao mar, Senhor, nessa manhã de estudo, que o Senhor possa falar aos nossos corações tudo aquilo, Senhor, que precisamos para sermos mais parecidos com Cristo, Senhor, para sermos mais próximos do padrão que o Senhor deseja para nós, ó Deus. Abençoe esse tempo, que possa ser um tempo produtivo e que tudo que for dito aqui possa ser para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quando eu escolhi esse tema, eu não fazia ideia de quantos desdobramentos teria. E aí eu pensei, por que não chamar pessoas que a gente conhece, que a gente lê muito em livros, que estão passando por algum tipo de, ou passaram por algum, quer dizer, todo mundo passa por algum tipo de sofrimento, né? Mas algum daqueles que realmente chamam a atenção e são definidores para a vida da pessoa e para aqueles que estão ao redor. Então eu queria chamar a Ana, que em 5 minutos, Ana Paula, vai trazer um testemunho, e depois o Marcos Ferreira vai trazer também um testemunho, e depois nós vamos mastigar um pouco sobre tudo isso. Fica à vontade. Posso tirar a máscara? Pode. Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Ana Paula, eu tenho 30 anos. Vou tentar levar vocês aqui um pouquinho para a minha história na virada do ano de 2014 para 2015. O Rafa, na época meu noivo, né, meu marido hoje, enfrentou comigo aí também. A gente estava de casamento marcado, então foi assim, todos os planos, né, acontecendo lutando para fazer dar certo. Na época eu estava trabalhando em Bauru, no hospital de base lá, e super agitado, e começou a aparecer umas manchas no corpo, e eu não dei muita atenção, estava andando muito de moto na época, já era hematoma, né? Aí, bem na virada do ano mesmo, de 2014 para 2015, passei muito mal à noite, muito mal, com muita dor de garganta, e uma dor de garganta diferente de toda a dor que eu já tinha tido. E aí, no outro dia, comemorando com a família o Réveillon, feliz, contente, né? O pessoal lá comemorando e almoçando juntos, não conseguia nem engolir direito. E aí a gente foi procurar remédio, procurou em Guarantã, em Cafelândia, em Lins, e nada dessa dor passar. Aí a gente foi pro pronto atendimento em Guarantã. Lá é uma cidade bem pequena, não tem um laboratório, né? Então não foi feito exames. Mas à noite eu continuei mal, do dia 1º pro dia 2. E aí a gente foi, coletou exames, já começou a petequiar tudo, aparecer manchinha na mão, no pé, minha mãe ainda levou pra Lins. E aí saiu no exame uma leucemia muito sugestiva, né? O exame estava super grave, a contagem de células. E dali já não tinha muita certeza, já fui pra UTI, já fui coletar exames, já fui fazer tudo. Mas na hora, como com a graça de Deus, né, a gente já havia começado a confiar nele, eu fui convertida aos 17 anos, a primeira reação foi, calma, minha mãe com o olho vermelho já, chorando, né? Falei, mãe, Deus sabe de todas as coisas, né? Ele vai dar força pra gente passar pelo que tiver que passar. Ele sabe de todas as coisas, não saiu do controle. E aí foram 28 dias de internação, fui transferida ali para Amaral Carvalho no mesmo dia, né? E começou, lá fez o mielograma, que diagnosticou realmente o problema. Uma semana na UTI, totalmente dependente de sonda, de fralda, tomando banho, né, por terceiros. E ali Deus ensinou na prática a dependência dele, porque a gente estuda muito sobre dependência, e a gente fala muito sobre dependência. Mas você não ter força para pegar um copo d'água, não ter força para tomar um banho, não ter força para nada, né? É realmente dependência da bondade de Deus. Deus ensinou muito sobre como a gente precisa uns dos outros também, porque
foi muita doação de sangue. Muitos amigos se reuniram para ir ajudar. Ônibus saía de Guarantã, de Cafelândia. E nesse período todo, Deus mostrou mais intensamente ainda a bondade e a soberania dele. Porque a gente estava de casamento marcado para abril. E aí eu só perguntava, né? Quando que eu vou sair? Quando que eu vou sair daqui? Como que vai? Vou voltar a trabalhar logo? Aí a médica falava, daqui uns 2 anos, né? Vamos ver se der tudo certo daqui uns 2 anos. Mas Deus é tão maravilhoso que a gente conseguiu, né? Adiando aí 1 mês. E eu marquei aqui pra vocês uma passagem de Tiago, que me consolou muito na época. E até hoje eu como sempre. Tiago 1, do 2 ao 4, que fala das nossas provações, né? Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve perseverança. Ora, perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. E o que eu aprendi muito também me auxiliou para a minha ansiedade, para o resto da vida, porque no sofrimento dessa forma a gente aprende que a gente não está no controle mesmo, não está. Por mais ansioso que você fique, por mais que você se planeje, por mais que você... É a bondade de Deus que dá a palavra final, né? E aqui fala sobre a falibilidade dos projetos humanos. E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos 1 ano, negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. E a paz que o Espírito Santo deu, passando por tudo aquilo, foi impressionante. Se não fosse, sei, pela fé em Cristo, pelo sacrifício dele, saber que era suficiente, que se fosse a hora, seria a hora, ele continuaria sendo Deus, ele continuaria sendo glorificado, bondoso e eterno. Se fosse o meu momento de partir, seria, né? Ele sabe de todas as coisas. Foi muito grave, assim, e todas as vezes que alguma coisa começa a me incomodar demais no presente, passei os 7 dias na UTI, 28 dias internada, né? E agora, graças a Deus, não tomo mais medicação nenhuma desde 2017. Então eu me considero curada, para a glória do Senhor Jesus, porque eu pedi, Senhor, se fosse para eu continuar, que fosse para glorificar teu nome, né? E aí eu sempre me lembro desse Salmo 116, que quando eu descobri que estava com o sangramento intracraniano, que foi uma das gravidades que aconteceu durante a internação, e o sangramento intracraniano pode te deixar acamado também, né, para o resto da vida, pode ser muito grave dependendo da extensão. E eu não perdi a consciência em nenhum momento, então eu lembrava muito desse salmo aqui. Salmo 116 fala, amo ao Senhor, pois ele ouviu a minha voz, ouviu o meu clamor por misericórdia, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram, as angústias do inferno se apoderaram de mim, sofri tribulação e tristeza. Não foi fácil, não foi fácil. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra minha alma. Piedoso e justo é o Senhor, o nosso Deus é cheio de compaixão. O Senhor protege os simples. Quando eu estava abatido, ele me livrou. Volto a minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Pois tu, ó Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda, para que eu ande perante a face do Senhor na terra dos viventes. Então eu glorifico a Deus por tudo que aconteceu e continuo em firme na presença dele, com a graça dele. E tem uma parte de uma música que eu separei para vocês também, chama Sobrevivi. Fala, quem resiste, mesmo que doa, ganhará do Pai uma coroa. O sol continua lá, mesmo que chova. Sobrevivi, fiquei mais forte e aprendi. Machucou, mas estou de pé. A dor não foi maior que a minha fé. Sobrevivi. Olha que marcante isso. Deus pode curar qualquer ferida. E como todos os sobreviventes, eu estou dando mais valor à vida. Somos todos sobreviventes. Somos filhos de Pai valente. A esperança em nós existe, porque sabemos, nenhum choro durará para sempre, pois em Deus, claro que há uma forma de superar.
Amém? Rapaz, o que eu falo depois desse testemunho, né? Ana, a única coisa que eu tenho a falar para você é que em 2014 eu também descobri um câncer, fiz uma cirurgia muito pesada e estou há 8 anos, como diz o médico, limpo, graças a Deus, né? E o meu testemunho tem um pouco a ver com isso, né? Eu sou Marcos Ferreira, tenho 57 anos e durante 21 anos fui executivo de uma seguradora, de uma multinacional espanhola. Eu comecei nessa empresa já como gerente e nos últimos 15 anos como diretivo dessa empresa. Minha avaliação de competência, a gente sempre avaliou os últimos 3 anos, né? Eu tinha uma avaliação de competência entre 0 a 5 de 4,89. Uma avaliação excelente, inclusive uma avaliação que permitia eu ter uma ascensão, né, que seria voltar para São Paulo. Além disso, os 3 últimos anos, 19, 20 e 21, eu fui o primeiro, a minha equipe foi a primeira ou a segunda melhor equipe comercial do Brasil. E houve uma revolução em 2021. Nós trocamos a presidência e em 2022 assumiu um novo vice-presidente comercial. Eu era um dos 9 diretores territoriais do Brasil e muito tranquilo, porque melhor avaliação de desempenho, melhor desempenho nos últimos anos. Então meu plano qual era? Como eu estou no auge da carreira agora sim, né? Exercendo o auge da carreira, eu vou trabalhar até os 60 anos, faço a minha previdência privada crescer, aos 60 anos eu paro de trabalhar, remunerado por CLT, peço à empresa, eu estou saindo com toda a honra, né, todo feliz da vida, e aí exerço mais tempo no ministério, que é o meu planejamento. O que aconteceu? Em 17 de 1 de 2022, desse ano, eu fui surpreendido com um WhatsApp, domingo à noite, dizendo assim: Marcos, preciso falar com você amanhã cedo, estarei no hotel tal. O novo vice-presidente, no primeiro contato que ele fez comigo. Chegando no hotel, não dormi, lógico, eu sabia que seria demitido. Chegando no hotel, ele disse para mim: olha, você já sabe por que eu estou aqui, o RH fez uma bela entrevista, né, online, falou: eu estou aqui porque você está sendo desligado da empresa, estou chamando para um acordo de desligamento. Porque diretivo você não demite, né? Tem aquela coisinha, acordo de desligamento, mas é desligamento. Super. Agora, o que eu perguntei para ele, por quê? Qual o motivo, né? Eu preciso saber o motivo, porque sempre eu aprendi nessa empresa que meritocracia valia. E sempre fiz isso a minha vida inteira com todas as equipes que fui gestor. E fui gestor em várias equipes no Brasil. E ele disse para mim o seguinte: é simplesmente corte de despesas. Falei: mas minha avaliação de competência é excelente. Meus resultados, sua entrega é excelente. A escolha, se eu fosse escolher, era você que ficaria aqui. Mas não é você. Bom, texto 1. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o Espírito. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Ou seja, os meus planos não eram os planos do Senhor. Mas, reação 1, raiva, indignação, um sentimento de traição enorme, porque quem deixou isso tudo preparado foi o vice-presidente que saiu, em que eu prestei serviço direto para ele durante 6 anos, fazendo algumas reorganizações de equipe, inclusive quando ele assumiu como vice-presidente. Ele deixou isso pronto. Então me deu raiva, eu fui traído, de verdade eu fui traído. Ainda recebi 1 milhão de mensagens de distribuidor, de gente que trabalhou comigo, dizendo: não é possível, ninguém acredita que aconteceu isso. Você era o último da lista e foi o primeiro. Porque foram 2, mas eu fui o primeiro da lista. Então essa indignação foi grande, porque eram 21 anos dedicados a essa empresa, e quem me conhece aqui sabe que eu rodei muito nessa empresa. Eu trabalhei no Rio, São Paulo, né, São Paulo várias vezes, Bauru, Rio Preto, eu rodei bastante. E além disso, 41 anos de trabalho ininterruptos. Aí, conversando com alguns amigos, e minha esposa me ajudou muito, ela falou assim: tenha um olhar diferente. Agradeça a Deus por tudo que Ele te deu esses 41 anos ininterruptos. Porque são 41 anos de trabalho que você não foi demitido nenhuma vez. Que você, quando trocou de emprego e queria 30 dias, já teve 1 semana para trocar de emprego, por decisão própria. Ou seja, agradeça a Deus por isso. E outra, não fique com essa raiva. Aí vem a reação 2. Eu precisava liberar perdão àqueles que fizeram tudo isso para que eu pudesse ter um sentimento melhor, porque, lógico,
41 anos de trabalho, a 360 por hora, você bate no muro e para você ter um processo depressivo é um pulinho, né? E eu já estava entrando nesse processo porque veio os questionamentos. O que eu fiz de errado? Por que não eu? Eu fiz um monte de coisa, eu tinha que estar aqui. Vem aqueles questionamentos. Aí vem o segundo texto. O bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira e a sua glória é perdoar as ofensas. E um terceiro texto. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Muitos dos nossos conflitos e da nossa depressão podem estar totalmente ligados à falta de perdão. E liberar perdão não é liberar perdão porque o outro veio te buscar, independente do outro. Independente do outro, liberar perdão. Como está hoje, né? Hoje eu estou em fase de reestruturação da minha vida. A empresa, com o pacote de benefícios, tem uma consultoria. Eu estou tentando rever se eu volto CLT, se eu não volto, se eu monto uma empresa. Quer dizer, graças a Deus, Deus me deu recursos para que eu pudesse fazer isso por um tempo. E o melhor de tudo, me dedicando mais a um tempo com família, me dedicando a um tempo maior no ministério também. Então Deus preparou esse momento. E o último texto, 2 últimos textos, são com relação a isso, né? O que eu estou fazendo agora? Esperando e confiando no Senhor. E Isaías 40, 23, 31 diz assim: será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável, ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40, 28, 31. E por último, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada dia, grande é a tua fidelidade. Então, diante dos conflitos e depressões, a gente possa ter esse texto em mente. As misericórdias do Senhor duram para sempre, grande é a tua fidelidade. Amém? Amém. Obrigado. Qual a sua máscara? A máscara. Obrigado. Bom, é diferente, né? Ouvir pessoas de ouvir histórias desconectadas. Então aí, ó, se quiser chamar para almoçar, conhecer, sentar. Eu não vou comentar especificamente sobre a história deles, que eu já conhecia, porque a ideia é que você se conecte. A gente é igreja, a gente não é grupo de palestra, então você tem acesso a eles, marque, escute, dê ouvidos aos seus irmãos. Então, 3 livros que me ajudaram muito. O primeiro, Caído, mas não derrotado, lidando biblicamente com o desânimo, o abatimento e o esgotamento. O segundo, esse daqui é especial, O Sofrimento Nunca é em Vão, Elizabeth Elliot. E o terceiro, Depressão, A Tenebrosa Noite da Alma. Então são livros que eu aconselho você a ter, a ler e a não esperar o bicho pegar para correr atrás e se preparar nesse tipo de assunto. Dito tudo isso, a gente vai começar a parte propriamente dita da aula. Essa é a terceira aula, Esperança em Meio à Escuridão. Nós vamos gastar um tempo razoável entendendo o que é sofrimento, e escuridão aqui é uma analogia para sofrimento. Noite escura da alma é um termo teológico que usam há um bom tempo. E eu pesquisei no dicionário, porque todo mundo está fazendo isso, trazendo uma definição do dicionário, eu vou trazer também. Que é sofrimento, ação ou processo de sofrer. Dor causada por ferimento ou doença, padecimento, dor moral, grave isso, não é só físico. Dor moral, amargura, ansiedade, angústia, vida miserável, miséria, penúria, dificuldade. E eu gosto muito da Elizabeth Elliot. Ela foi esposa de um missionário e ele morreu cedo. Eles não passaram nem 5 anos casados. Eles foram para uma tribo indígena no Equador, se não me engano. E aí ele, com alguns outros maridos dessas esposas, né, eram casais missionários, foram para uma tribo, foram assassinados e devorados.
anos depois, ela vai lá e faz um trabalho de evangelismo nessa tribo. E pessoas que comeram, literalmente, o marido dela, são convertidas através da vida dela. E aí depois ela casou de novo, segundo marido para câncer. E aí depois ela casou de novo, esse terceiro não morreu, ela morreu antes. Porque ela morreu em 2015. Então, vou só puxar aqui para comer nada. Ela resume sofrimento assim: sofrimento é ter o que você não deseja ou desejar o que você não tem. Ponto. Aqui a gente não está como régua de medir o sofrimento dos outros. Primeira coisa, quem tem que parar. Pare de medir o sofrimento dos outros. Não é porque o sofrimento da Ana foi um câncer perto do casamento e o do Marcos foi ser demitido sem nenhum motivo aparente, que o problema de quando você queima a carne para algum casal de amigos ou quando atrasa o seu pagamento e você tem que pagar juros no seu aluguel não seja legítimo. Sofrimento é legítimo e todos temos. O ponto é, o sofrimento não é desculpa para pecar. Então sabe aquela solução de austeridade? Não, nada disso está acontecendo. Não é isso que a Bíblia trata e não é isso que nós vamos tratar aqui hoje. O sofrimento de todos é legítimo. Seja o pneu do seu carro que fura num dia chuvoso, que não parece grande coisa, seja um diagnóstico assustador ou indefinido. Seja se você atrasou por dor de barriga, queria estar aqui antes e atrasou. Todo sofrimento pode ser englobado aqui. Ter o que você não deseja ou desejar o que você não tem. Significa que não tem pecado envolvido? Não. A gente vai entender melhor sobre isso. Cada um sofre. Então vocês aqui todos estão sofrendo. O sofrimento de nenhum é mais legítimo do que o do outro. Às vezes a gente tem essa visão mundana, não cristã, de que o meu sofrimento eclipsa toda a realidade e abarca tudo. E o do outro é insignificante e eu não devo me importar. Porém eu tenho certeza, como de fato já aconteceu, que a Ana consolou pessoas enquanto estava doente, inclusive o Rafa, que a gente não pode esquecer que ele estava noivo dela, e os medos dela caíram sobre ele, mesmo que ele estivesse saudável, e consolou muitas outras pessoas, como o Marcos tem consolado também. Então não é modo sou a vítima, estou sofrendo, posso fazer o que eu quiser. Como o pastor Oscar já tratou a primeira aula. Estou em depressão ou estou sofrendo, posso ser imaturo, posso ser grosso, posso me vingar dos outros porque tudo é justificável e eu estou sofrendo mais que você. Não é isso que a Bíblia mostra. Isso é um entendimento pecaminoso, é um entendimento distorcido, e pessoas que estão sofrendo e agem assim devem ser confrontadas no seu pecado, consoladas na sua dor, confrontadas no seu pecado. Assim como quando nós estamos nos alegrando, a gente se alegra e confronta o pecado também. A gente não abraça o pecado e ignora. Às vezes nós temos paciência com pessoas que devido à dor saem do ar. Sabe, pessoas quando, sei lá, sofrem um acidente e ficam em estado de choque e não fala coisa com coisa. Esse período a gente tem paciência, a gente ignora. São palavras jogadas ao vento. A gente sabe que a pessoa não está no normal. Agora, quando se torna uma conduta, uma prática constante de justificativa, de empurrar goela abaixo de você e de qualquer um, porque a pessoa está sofrendo, isso é pecado e deve ser confrontado. Pessoas que estão usando o pecado dela como um meio de conseguir o que querem, precisam ser confrontadas. Isso desonra a Deus e isso distorce a visão sobre como o sofrimento deve ser tratado na igreja. Então, esclarecidos tudo isso, vamos começar entendendo que todos sofremos. Todos. Você pode ter sofrido hoje de manhã, pode não ter sido a coisa mais intensa da sua semana ou da sua vida, mas você sofreu por algum motivo. Algo saiu do controle. Alguém te frustrou. Alguém invadiu o seu mundo perfeito de controle, que é só ilusório, e te fez vir para a realidade. E a realidade caída, nós temos aquilo que nós não gostaríamos e nós não temos aquilo que gostaríamos. Só que, às vezes, nós precisamos entender que a Bíblia
não é um livro de receitas prontas que simplesmente arranca de nós o nosso sofrimento. Ele é um livro real, que adentra a realidade. Que realidade é essa? Afegãos fugindo de Cabul, que foi tomada pelo Talibã, os radicais. Pessoas abandonando suas casas e entregando filhos para os militares que estavam saindo de lá e que mantinham um certo controle para que nenhum bando terrorista tomasse conta. Eles saindo de lá, as pessoas se desesperam. Como a gente vai viver? Nós estamos expostos à morte, a nossa família. Vocês acham que eles estão sofrendo? O que vocês acham? É legal de ver uma imagem dessa? Não, essa não. Essa daqui. É legal? Você fica feliz? Uau, será que eles estão num show? É igualzinho a imagem de um show, né? Tá todo mundo em pé. Isso não é legal de ver. Isso é triste. Isso é o resultado da queda. Essa é a realidade da humanidade. Poderíamos ser nós, abandonando tudo que nós temos para tentar viver em algum outro lugar. Isso é sofrimento. Mas isso daqui também é um bebê chorando após o parto. Sabe quanto é desgastante para a mãe? É desgastante para o bebê também nascer. Eu li alguns estudos falando sobre como é extremamente exaustivo para o bebê todo aquele processo. Ele está de boa, está tranquilo, está lá na barriga quentinho, recebe tudo, não precisa fazer nada, se desenvolvendo. De repente o corpo começa a expulsar ele. Aí tirando a foto da cesárea, né? E é invasivo o negócio. E aí aquela proteção, aquela tranquilidade que tinha já não tem mais. E o bebê chora. É um prenúncio, né? A gente vai chorar nesse mundo. Não é um parque de diversões. Logo, alguém lê esse texto, por favor. Eu coloquei num tamanho que eu acho que a maioria consegue enxergar. Então alguém leia sem máscara aí ou leia bem alto. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 12 e 13. Você já leu esse texto? Você já ouviu esse texto? Talvez você leu mais de uma vez, dezenas de vezes. Mas percebe uma coisa aqui. O que esse texto não diz? Ele não diz: você pode ter o que você quiser porque um Jesus da sua cabeça que não interfere na sua vida vai tornar a sua vida feliz e ponto. Não é isso que o texto diz, por mais que seja o que muitos interpretam. O que ele diz é: eu aprendi, eu sei o que é passar necessidade, experiência, eu tive abundância, muitos de nós nunca tiveram abundância talvez, ou muitos de nós só temos abundância. E ele fala: aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. É interessante, é um momento, não é toda a realidade. O sofrimento, ele faz parte da realidade, de um momento. Sua vida não é o sofrimento. Às vezes você está sofrendo solidão. E aí você se estende até outras pessoas, age como amigo, busca amigos e cria amizades. O sofrimento deixou de existir. Era uma circunstância. Agora aqui ele está falando de algo básico. Não da necessidade do iPhone, que às vezes a gente vê que muitos de nós, muitos adolescentes têm. Porque eu preciso do iPhone. Por quê? Porque eu preciso. Porque eu preciso fazer a viagem para Disney que todo mundo faz, o carro que todo mundo tem. A gente está tirando essas coisas supérfluas. A gente está falando do essencial aqui. E ele fala: eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Estar alimentado, fome, ter abundância e passar necessidade. Aqui ele está falando de uma experiência momentânea que vai atingir todos nós em algum momento. Você vai passar necessidade em algum momento. Seja a necessidade de ter o que você tinha, se você tinha muito, seja a necessidade de manter o que você tem. Então Paulo não está tirando o elemento da dificuldade aqui. Ele está falando que Deus se encontra conosco na dificuldade. O contexto para Deus nos tratar é a dificuldade. O contexto para experimentarmos esse relacionamento em que a gente pode dizer:
eu posso qualquer coisa porque eu sei que Ele me sustenta. Cristo é a dificuldade. Não dá para eliminar o sofrimento e a dificuldade e esperar amadurecer. Um dos grandes indícios da imaturidade é justamente esse. Eu não percebo que quero amadurecer, eu não percebo que preciso amadurecer e eu não quero sofrer para amadurecer. Pessoas maduras na fé, elas só se preparam e sabem, eu vou sofrer e eu preciso amadurecer. Faz parte do pacote. Então, quando a gente rompe a bolha da ilusão, a gente começa de fato a ser encontrado por Deus na realidade. A realidade das nossas frustrações, do nosso dia a dia, das nossas insatisfações. E o que ajudou Paulo? Focalizar a sua fé em Cristo. Ele não focalizou na abundância ou na necessidade, porque são circunstâncias. Ele focalizou a sua fé em Cristo. E aí eu pergunto, alguém aqui já passou fome? Não é uma pergunta do tipo, quero constranger. Mas alguém aqui já passou fome? Não ter nada na geladeira? Não ter nada? Alguém aqui já ficou sem teto? Sem ter onde dormir? Não estou falando tendo casa de voo para ir correndo, não. Estou falando desalentado, sem teto. Rua é a única opção. Fique na calçada de preferência, né? Mas você, sua família, sem teto. Alguém já experimentou isso? Desalentado, sem rumo, sem apoio? Alguém já ficou sem ter ninguém para ajudar? Ninguém. Estou falando assim, ainda que eu procure alguém e que essa pessoa me humilhe ou faça com cara amarrada, eu não tenho. Não estou falando, não quero tal pessoa e tal pessoa porque eu não quero ser humilhado. Não, estou falando sem ter ninguém. Estar 100% sozinho em algum lugar, sem ter nenhum tipo de apoio. Alguém aqui já passou por isso? Vocês percebem como Deus é tão gracioso conosco? Existem pessoas nesse momento tendo tudo isso ao mesmo tempo. Internamente sentindo tudo isso e desfrutando disso. Quer dizer que você nunca vai chegar a esse ponto? Não. Se você chegar a esse ponto, o que Deus deu de recurso para você? Para que você não se desespere. Vamos lá. Para você não se desesperar caso você chegue numa situação dessa. O que Deus já te deu e tem te dado? Esperança. Esperança fruto do Evangelho. Algo interno, não significa ver as coisas acontecendo e falar, eu acho que vai dar certo, porque eu fiz matematicamente contas aqui, a projeção é melhorar. Fé, crença de quem Ele é e de tudo aquilo que Ele promete fazer e de fato faz. O que mais? O que Deus nos dá para nos prepararmos caso enfrentemos esse momento? E ajudarmos os outros também. Ele dá segurança, Ele dá controle de tudo e nada saindo fora dos planos dele. Segurança. E a vida é eterna, né? Nós vamos passar, isso aqui vai ficar. Uma percepção, né, de que o que a gente está vivendo aqui é momentâneo, é limitado. O que mais? Nos dá acesso à própria palavra dele, que nos alimenta a alma, dá força para dar capacidade de pensar em soluções. O que mais? O que vocês estão desprezando de mais importante aí? Ah, amém. Tem crente aqui, gente. A gente lembra que faz parte de uma igreja. E a gente costuma chamar a nossa igreja de quê? Olha que interessante. Vou resumir. Nova aliança. Não é à toa. Não é porque é bonito escrito no papel. É porque é uma realidade. Muitos de nós têm desfrutado família aqui. Você não precisa passar por tudo isso sozinho, porque você tem uma família que te suporta, que te apoia, que senta com você e te ajuda a pensar quando o seu cérebro deu shutdown, quando desligou, quando você não consegue ver esperança. Vem um abençoado que talvez saiba do seu problema ou não, por isso que é importante a comunhão, para que as pessoas saibam e possam ajudar.
e te dá um conselho. Uau! Mudou minha situação. Deus usando a minha família na fé para me abençoar. Que incrível, né? Nem parece que está claro que a gente vive falando que tem que viver assim, mas porque nós somos tolos, a gente quando sofre, esquece disso. Você não precisa sofrer sozinho. Sofrer sozinho tendo uma família que pode te ajudar é burrice, tolice. Um pecado que a gente não precisa cometer nessa área. E é até uma forma de desprezo também da igreja. Eles talvez não são tão bons assim. Eu quero a ajuda de pessoas que não vão se meter na minha vida. Eu quero manter minha autonomia. Se puder cair do céu, melhor ainda. Olha quantos pecados são expostos numa situação dessa. Agora eu pergunto para vocês, é possível viver contente mesmo enfrentando esse tipo de desafio ou esse tipo de desafio? É possível? É possível? Tem que falar para ficar gravado. É ou não é? É possível. Você conhece alguém, ou você já passou por isso? Viver contente em meio a grandes dificuldades? Você conhece alguém que passou por isso? Eu conheço livro de Jó, daquela Bíblia, né? Não, mas alguém físico, alguém palpável. Basicamente, não. Então, isso é um problema. Talvez está faltando conhecer gente, porque tem gente que está passando por isso. A gente precisa conhecer uns aos outros, senão a gente não vai ver isso na prática. Aí a gente vai começar a se voltar para dentro e achar que é impossível, que a Bíblia é só teórica. Mas tem um monte de pessoas passando por isso, em maiores ou menores graus. Hoje estamos vendo o problema da guerra, né? Isso é numa escala global. Mas você não consegue conviver, a menos que chegue algum ucraniano aqui, e a menos que tenha um intérprete, que é outro problema, a gente não vai saber o que eles passaram. Mas aqui na igreja, nós temos inúmeras pessoas que passaram depressões e lutas e apertos financeiros, e estão passando frustrações, e Deus tem dado contentamento, sustento para elas. Então é possível sim. Não é possível porque essa pessoa é boa e se esforça. É possível porque aquilo que Jesus fez na cruz não é à toa. Não é uma lenda. É real. Adentra a realidade e muda os nossos corações, os nossos relacionamentos, e faz com que pessoas, às vezes, que eu nunca teria afinidade, tipo a maioria de vocês, porque eu nem nasci aqui, se tornem meus amigos. Gente que eu estou em contato semanalmente, conversando, que eu oro por, que ora por mim, gente que eu me importo. A cruz de Cristo nos transforma em família de Deus também. Isso é uma manifestação da família de Deus. Então, se eu sou família de Deus, é importante que eu entenda e que eu treine os meus olhos para ver a graça de Deus agindo na vida de vocês. Se eu não treinar os meus olhos, eu vou me tornar crítico. Eu vou me tornar irresponsável com o privilégio que Deus me deu, que é o quê? Ver a graça de Deus na sua vida, ouvir o que Deus está fazendo na sua vida e ser edificado e amadurecer. Com o seu sofrimento, com aquilo que Deus está te consolando, Deus me amadurece, porque eu participo do seu sofrimento. Eu me importo, eu busco saber, eu chamo para perto. Então, entendendo que sofrimento é uma experiência aqui. Não é uma realidade total e não é algo da nossa cabeça apenas. É uma experiência, é algo que passa na nossa vida. E aí Romanos 8, 31 a 35, talvez esteja pequeno, se não tiver, alguém pode ler. Por que o texto é grande? Porque a gente precisa de bastante verdade para lidar com os nossos sofrimentos. Eu dei para a Ana e para o Marcos um texto bíblico. Eles trouxeram vários. Por quê? Porque a gente precisa da verdade da palavra de Deus para se manter de pé. Não é aquela ideia, quanto menos Bíblia, melhor. É quanto mais palavra de Deus dentro de mim, melhor. Então por isso que a gente tem que mudar aquela mentalidade meio preguiçosa de não abrir a Bíblia durante a celebração coletiva, de não ler grandes porções porque, sei lá porquê, me acostumei assim, mas lidar com as grandes verdades com um coração desejoso de aprender. E aí estão só 5 versículos, 4 versículos na verdade. Que diremos então, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou,
será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo ou a espada? Esse texto é famoso. Você já deve ter lido e ouvido alguma vez. Mas vamos analisar ele. Se Deus é por nós, qual é a reação que nós deveríamos ter diante das circunstâncias, diante dessas verdades? Se Deus é por nós, qual deve ser a nossa reação interna e prática? Vamos lá. Quem não falou ainda, eu estou de olho. Vocês sabem da minha regra, né? Eu não tive oportunidade, o Everton pegou de mim e agora falou antes, que é, eu não me constranjo em apontar e pedir para alguém falar. Então, se aprendeu bem e facilita a nossa vida. Então, você que não falou, fale na aula, porque pode ser que aquela pergunta que você não sabe a resposta eu faço para você. Então, aproveita e fala antes, aí a gente ganha tempo também. E aí, se Deus é por nós, qual é a reação que nós deveríamos ter por crer nessas verdades? Conforto. Como? Confiança. Quem está falando é ele. Paz. Paz não é ausência de guerra. Paz e tranquilidade estão ligados. Paz é capacidade de ter ordem, ter alento no meio de furacões, talvez. No meio de festa em família, descendente de italiano, que todo mundo fala alto e disputa quem grita mais. Sabe? Dá para ter paz nesses ambientes. Tá? Porque todo mundo gritando, e comida voando, e gente, criança caindo, cachorro latindo, mas você está em paz. Talvez vai ter algum nível de surdez depois, mas você está em paz. É esse tipo de paz que adentra a realidade. O que mais? Como é que é? Coragem e não temer. Olha, quase uma dupla aí, né? Coragem e não temer, exatamente. Enfrentar com coragem. Não ficar se lamentando, lambendo as próprias feridas. O que você deve fazer? Tudo o que você fazia antes. Sua vida continua. Olha que interessante. Quem me conhece há um tempo já viu eu fazer isso. Eu gosto de inverter o texto bíblico, porque ajuda a entender um pouco, né? Se você pegar a conclusão final e conectar com as anteriores, você amplia a sua percepção da verdade. Então vamos lá. Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada que nos separará do amor de Cristo? Isso tem poder de nos separar de Cristo? Será todas essas coisas que nos condenará? Deus vai nos abandonar se a gente passar fome, ou nudez, ou formos perseguidos, ou morrermos à espada? Será que nós poderemos ser acusados diante de Deus tendo Cristo que nos justifica? Tem como Deus aceitar uma denúncia contra nós? Será que qualquer uma dessas necessidades apaga o fato de Deus ter entregado Cristo e Ele ter se entregado também graciosamente com Ele e todas as coisas que nós precisamos juntos? Será que isso apaga? Mas a gente fica burro na hora do sofrimento. A verdade é essa. A gente pega uma pequena verdade e de longe ela é pequena. De repente, quando eu trago para perto que eu estou sofrendo, eu não vejo mais nada. É ou não é? Não é assim que a gente faz? Aí o que a gente precisa? A gente precisa de irmãos que cheguem junto da gente e faz assim, ó. Vamos colocar as coisas em perspectiva que não é desse jeito. A gente precisa da palavra de Deus que faz isso e abre os nossos olhos. E a gente precisa de boas perguntas. Por que você está se sentindo assim? Isso tem poder de apagar o que Cristo fez? Ou o que Cristo fez não é algo tão relevante na sua vida que qualquer coisa te faz esquecer? Perguntas difíceis também, para que nós possamos acordar. A nossa tendência é só guardar as verdades até aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? E não aplicar as situações da realidade.
Mas quem nos separará do amor de Cristo diante de uma criança doente que só chora, diante de um diagnóstico ruim, do desemprego, de alguém que te enganou, te passou para trás, de uma esposa que está em pecado, que você precisa trabalhar, ou de um marido que está em pecado, ou de um colega de trabalho preguiçoso. Essas verdades, elas entram nessas situações e precisam energizar a gente com fé, não de um jeito místico, mas capacidade sobrenatural. O contexto de tudo isso aqui acontecer são nesses problemas, onde a graça de Deus se manifesta. É o jeito que a gente quer? Não. É o jeito que Deus trabalha? É. Ele pediu a nossa opinião? Não. A gente tem que crescer? Tem. Então, ao invés de gastar tempo com coisas que não vão sair do lugar, a gente precisa trabalhar no nosso próprio coração. Isso é verdade, eu creio, eu vejo pessoas vivendo isso. Deus, me ajude a viver isso. Me ajude a querer obedecer. Me dá o querer, porque eu sei que o Senhor me dá recurso para o resto. Admita, você não quer sofrer e você se sente sempre ou quase sempre ofendido quando isso acontece. É ou não é? Vamos ser sinceros. Agora nós temos mais. Todo sofrimento é fruto de nossos pecados? Agora a gente vai trabalhar teologicamente a nossa maneira de pensar, porque às vezes a nossa prática e a nossa teologia não combinam. Todo sofrimento é fruto de nossos pecados? Não. Que bom, vocês já entenderam. Não vou entrar nisso, porque vocês já entenderam. Sabendo que não, já é meio caminho andado. Beleza. Agora, nós precisamos entender que não há uma matemática simples para o sofrimento. Tananã, mais tananã, essa pessoa sofreu. Entendi a equação, vamos eliminar tananã, e a vida dela vai ser simples. Nossa vida não funciona assim. Logo, a gente precisa pensar. Alguns sofrimentos são frutos dos nossos pecados? Sim. Então já estamos no caminho certo. Dos outros também. Todo não. Alguns sim. E existem o pecado dos outros. Tem os nossos pecados, tem o pecado dos outros, e essas coisas nos afetam. Olha que interessante. Hebreus 5, 8 e 9. Talvez você nunca se atentou a esse texto, mas eu quero que você escute, grave, ou se você for rapidinho, abre aí. Hebreus 5, 8 e 9. Diz assim: embora fosse filho, está se referindo a Cristo, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Esse texto tem muita carne. Grava aí o Washington para lidar com algumas visitas. Isso é muito útil para todos nós que somos crentes. Para nós e não só para nós, para os outros. Porque aqui a gente tem um elemento. O próprio Cristo encarnado, ele cresceu. Deus precisa de alguma coisa? Não. Cristo encarnado aprendeu. Isso é um mistério para nós. Ele cresceu em obediência, ele aprendeu obediência, níveis maiores de obediência pelas coisas que sofreu. Cristo tinha pecado? Não está consenso ainda. Cristo tinha pecado? Não. Isso daí é a base da nossa fé, gente. Por favor, não tinha pecado. Então por que ele sofreu? É difícil às vezes preencher essa frase, né? Porque talvez nós não tenhamos clareza. Ele sofreu porque ele voluntariamente se entregou por pecadores que mereciam sofrer. O peso da ira de Deus. Ele sofreu porque no sofrimento ele foi aperfeiçoado e se tornou um modelo perfeito para calar a nossa boca. Sabe, tem pessoas que não calaram a boca. Porque Deus não sei. Fala, em Cristo, aí você apresenta Cristo. Ele sofreu mais que você,
ele se entregou, ele abriu mão mais do que você pode ganhar na vida. Ele abriu mão em 1 minuto mais do que você pode ganhar em 10 vidas. Aí a pessoa para. Aí a ideia é essa, fazer calar. Falar, veja diante de quem você está. Olhe esse Cristo. É esse Cristo que passou por isso. Cruz, julgamento injusto, ser abandonado pelos amigos. Ele era odiado pelos inimigos, todos nós somos. Mas ser abandonado pelos amigos próximos. Gente que falou, tô contigo e não abro, conta comigo. Na hora que o bicho pegou, foram embora. Não conta comigo. E percebe aqui, ele tornou-se autor da salvação. Ele sustenta a salvação eterna. Aqui uma prova de que a gente não perde a salvação para começar, porque não depende de nós, está ancorado em Cristo. E a obediência e sacrifício dele são perfeitos. Mas aqui tem um terceiro elemento, salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ah, mas então se obedeceu você é salvo? Não. Mas o fato de você obedecer vai mostrar que você tem essa salvação. A Bíblia não fala só num linguajar que a gente está acostumado. Ela fala de maneiras diferentes por autores diferentes. Então aqui tem aprender a obediência por meio do sofrimento, ser aperfeiçoado e obedecer. Tudo que uma pessoa que sofre está misturando. Ela acha que o sofrimento vai matar ela acha que é o fim, ela acha que está sofrendo porque Deus não a ama, que Jesus não é justo, porque ela dedicou anos. Só ela sofre, o sofrimento dela é sozinho, não é comunitário, porque a família dela é independente, quem sofre é ela. Quando as pessoas sofrem, às vezes elas emburrecem, e a gente precisa ajudar elas. Por quê? Porque existem múltiplas causas de sofrimento. Alguém lê o primeiro, outro o segundo e outro o terceiro. Nós mesmos, frustrações, pecados, insatisfação, comparação, doenças. Nós sofremos por coisas com nós mesmos. Tudo isso daqui, a frustração é minha. Eu me frustro. Eu coloco expectativa sobre você, sobre o trabalho, sobre a vida e me frustro. Você não tem poder de me frustrar. Eu me frustro com você. Pecado. O pecado é uma praga, é uma maldição, é uma desgraça. O pecado corrói a nossa vida. E isso faz com que a gente sofra, se nós somos cristãos, obviamente. O não cristão, ele sofre com o pecado, mas ele não sofre na profundidade que o cristão sofre, deveria. Porque o não cristão, no fundo, ele não está nem aí para Deus. O máximo que ele tem é a consciência dele. E se ele bater muito na consciência dele, ele molda a consciência dele para que o pecado não doa mais. Mas a gente sofre com insatisfação, nada está bom, ou o que estava bom não está mais bom agora. A gente sofre com comparações. Por que que o meu é assim e o do outro é assado? Por que que o cabelo do outro é... Cabelo, né? Cabelo é um negócio simples e legal, né? Por que que fulano tem cabelo e o outro não tem? Por que que o cabelo de alguém é liso e o outro é crespo? Por que que eu preciso gastar R$300 para deixar o meu cabelo de tal jeito e o outro nasceu naturalmente? Você tem uma solução, você não precisa gastar R$300. Você aceite. Olha que legal. A Marina fecha o salão. Assim. Mas você ainda precisa cortar e pintar e fazer o resto. Mas não é a comparação que vai nos dar alento para a alma. E doenças. Gente, você vai ficar doente. E assim, não é porque a Ana está aqui, não se choquem. Vivendo do jeito que a gente vive, não ter câncer todo mundo é um milagre. Do jeito que a gente come, o jeito que a gente dorme, a loucura de estresse que a gente absorve. Não é assim, fulano teve isso, meu Deus, é o fim do... Não, o fato de todo mundo não ter isso é um milagre de Deus segurando. Porque a gente vive mal, gente. A gente não se cuida como deveria. E às vezes é a realidade da nossa vida. Às vezes a gente sofre pressão e desafios, carências, não dá para se alimentar tão bem. Vocês já viram o tanto que é fruta? O tanto que o suco de fruta natural é caro e o refrigerante é barato? Isso é um indício para a nossa vida. A água é caro também, né? Eu gosto de Bonafonte, eu nem estou falando da Voz, da Perrier, não. Mas é caro, a água da torneira é muito mais barata. Compre um filtro. Vamos lá, outras pessoas.
ser traído não depende de você muitas vezes. Às vezes é burrice mesmo, porque todo mundo fala, essa pessoa mente pra todo mundo, é mal pagadora, aí você vai, mas eu sou um ser humano espetacular, decido fazer. Aí você entra pra estatística. Esse tipo de coisa é tolice. Agora, você se dedica, é fiel, obedece a Deus, e alguém vai e te trai. Alguém vai e cresce nas suas costas, te apunhala pelas costas. Existem vários níveis de traições. O seu cônjuge te trai quando ele fala mal de você. Não estou falando traição, adultério, mas um nível de traição. Quando ele te despreza. Seus pais te traem quando eles te desprezam, quando tratam um irmão melhor que o outro. Seu irmão te trai quando ele prefere estar com os amigos. A vida é assim. Nem todo mundo é Jesus. Porque só um é Jesus, né? Então, lide com isso. Tente melhorar suas companhias, claro, né? Porque a Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Não tenta dar murro em ponta de faca também, achando que vai dar certo. Mas, ainda que você faça tudo certo, você vai ser traído. Pessoas mentem por mais variados motivos. E alguns ainda é pra jogar na sua cara, falando, não, que eu não queria te desagradar, porque você não lida muito bem quando falam a verdade. Ela quer jogar a responsabilidade pra você. Se você aceitar a verdade, você tira esse argumento dela. Alguns de nós são tão frágeis, tão fracos, que a gente realmente não aceita a verdade. A gente morre quando alguém simplesmente diz, essa roupa não caiu tão bem. De modo que o mundo diz que você não pode falar a verdade para sua esposa. Não gostei dessa roupa. Como se o nosso relacionamento fosse tão frágil, resumido a isso. Não ficou tão bom esse desempenho ministerial. Tenta fazer assim, regulagem de som, instrumento, voz, ensaio, papel, fonte, PowerPoint, qualquer coisa. Vamos parar de ser dodóis para parar de dar desculpa para os outros falarem, eu não te falo a verdade porque você não dá conta, isso me cansa. Porque não é um pecando, são dois. Vinganças, a gente se vinga, fala a verdade. Você pode não matar ninguém, mas tem a vingancinha nossa de cada dia. O comentáriozinho vingativo, sabe? Aquela batidinha no futebol, que é pra derrubar. Aquele comentário entre mulheres pra desprezar a outra, pra comparar. Acontece entre homens. Acontece entre crentes. A gente precisa abandonar isso. Vingança faz a gente sofrer. E faz o outro sofrer por nossa causa. E indiferença. Indiferença é o contrário de amor. A indiferença é falar, estou nem aí pra você, dane-se você. Às vezes a gente fala ódio a pessoa ainda se importa, ela quer que você sofra. Mas a indiferença, ela cortou você, você é nada. Ela não está nem aí. E a indiferença machuca os nossos irmãos. E o terceiro? Deus usa pessoas. Satanás usa pessoas. Satanás nos ataca. A gente não está falando de todo aquele mito que aparece em televisão e não sei o que, e aquele show televisivo. Não, mas o diabo é real, gente. E ele ataca a gente. E existem momentos que Deus solta a coleira e deixa ele vir. E dói. E dói. E sofrer sozinho essas lutas é muito difícil. Por isso que ele nos colocou em família. Para que a gente não sofra sozinho. E quer ver um exemplo? Vou dar 3 exemplos simples para a gente passar. Pecados que trazem muito sofrimento para nós e você sabe, você já viu e talvez você vive ou já viveu. Negligenciar o descanso sabático semanal. Vou falar algo revelador para você. Quando Deus fala em Gênesis para separar um dia para descansar, não é uma dica, tá bom? Se você pisar no acelerador, você se arrebenta. Porque Deus te fez, Ele sabe o que é melhor para você. Trabalhar de domingo a domingo é tolice. Você precisa descansar porque você não é Deus. Beleza? Essa negligência, não parar, não descansar, não tirar férias, não ter tempo de se organizar e curtir aquilo que Deus te dá, vai te tornar cada vez mais insatisfeito e insuportável.
porque nada vai ser o bastante. Nada nunca vai ser o bastante para quem não aprendeu a descansar. Descansar é falar: Deus, quem cuida de mim é o Senhor, eu fiz tudo dentro disso que me cabe, agora eu descanso. E ponto. Eu não sou Deus, o Senhor é. Outro pecado: namorar e casar com incrédulos. Ponto, gente. A gente tem que evoluir já. Evoluir não, é um termo estranho. Amadurecer. Sabe, já deu de ficar batendo nessa mesma tecla. Vamos crescer. Vamos estabelecer a verdade, parar de arrumar desculpa. Porque a fulana de tal, minha avó, minha mãe, minha prima, deu certo. Não deu certo, ela fez errado. E Deus corrigiu o erro dela. Não dá certo. É errado isso. A pergunta é simples. O que a Bíblia diz? Isso. Ponto. Simples. Acabou. Sofra, espere, mas não considere uma opção casar com pessoas incrédulas. Você, cristão, procurar pessoas incrédulas e encorajar. E aí uma palavra especial pra gente aqui que não é jovem, que já casou. Pare de falar besteira para os jovens, encorajando eles. Pare de criar foguinho entre os jovens. Né? Tá legal, hein? Não. A gente tem que parar de criar esse tipo de sofrimento nos outros. Porque nós criamos expectativas, às vezes, nos jovens e adolescentes. É ou não é? Brincadeirinhas de ministério. E a pessoa começa a falar: nossa, é verdade, nossa, vou orar lá. Porque nós acendemos o fósforo. Uma coisa é ter conversas sérias e diretas e respeitosas. E aí? Outra coisa é você que fica: oi, fulana, oi, fulana, ela é bonita, ela é crente, hein? A gente precisa crescer, gente. E se ver isso acontecendo, cortar. Falou: fulano, vem cá, não quero que você fale. O Washington tem uma filha em idade namorável já. e em idade de vestibular também. Então, aí vem alguém: qual que é a postura dele como pai? Não posso fazer nada. Não, fulano, vem cá, deixa eu te falar um negócio. Faz isso não. Se você quiser ter uma conversa de verdade, de adulto e de crente, faz. Mas não fica fazendo isqueirinho e foguinho entre os jovens e adolescentes, não. Segure essa vontade tola que fizeram com você e porque você só reproduz porque fizeram com você. Quantos namoros errados acontecem por isso? Outro pecado: não investir tempo aprendendo a palavra e praticando com a nossa família, com a nossa esposa e com os nossos filhos. Um pecado mais aceitável, né? Porque aí você vai falar: é graça. Por que eu preciso estar todo domingo? Porque você não precisa estar todo domingo. Deveria. O normal é você estar com a sua família da fé, no único dia que a sua família se reúne. Por que você faz tanta questão de rejeitar isso? E primeiro ponto: atrás, por cima, à frente, coordenando todas essas coisas, é Deus. A gente precisa aceitar a realidade. É Deus a causa primária do nosso sofrimento. Não tem espaço vazio, ausente de Deus. Não é Deus, é Deus. Alguém leia essa frase do John Piper, por favor. Creia de todo o seu coração no poder e soberania absolutos de Deus sobre todas as coisas. Ninguém nasce amando a sabedoria de Deus. Nós nascemos amando a nossa própria soberania. Todos nós aprendemos a amar a soberania de Deus através das crises. Isso nunca é fácil. Lide com isso. Essa é a realidade. Deus é soberano, você não é, seu sofrimento não é, o diabo não é. Deus é. Não existe partícula. Tem algo menor de partícula? Um elétron voando por aí que Deus não controle. Que quando ele diga pare, ele não pare. E que quando ele diz deixe de existir, não deixa de existir. O ponto é esse. Ou você crê que Deus é e que ele controla, ou você crê em qualquer outra coisa. Não dá para crer num... mas Deus tentou, só que ele não deu conta. Sabe que... Ou a gente crê que o ser humano é controlado por Deus, ou a gente crê que o nosso Deus é controlado pelos seres humanos, pelo pecado deles e por qualquer coisa. A dura e transparente verdade da palavra: a maldade das pessoas está debaixo do controle administrativo de Deus. Você gostaria? Não, eu também não gosto.
não gostaria da guerra na Ucrânia? Se eu pudesse pegar uma arma, matar alguém, resolver e assumir a culpa, faria. Muitas pessoas fariam, mas Deus não nos deu essa opção. Ele nos chamou a orar e perseverar, a lutar por isso. Não existe opção fácil, aperta um botãozinho e pronto. Você tem que crer que Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre todos os sentimentos, sobre todas as situações, sobre cada pessoa solteira do mundo, casada, viúva, doente que ainda não sabe. A Ana estava trabalhando e cuidando de vidas enquanto ela estava doente. Tem pessoas que vão morrer, estão passando por aqui agora na rodovia. Ela vai morrer ali na frente. Se eu não crer que Deus está no controle, eu vou começar a ficar com ódio das pessoas e querer controlar tudo. Eu vou querer culpar você pelo seu sofrimento. E ao invés de te consolar, eu vou falar: seu sem vergonha, você deveria ter estudado mais, orado mais, sido mais fiel. Quem lembra na Bíblia que fez isso? Amigos de Jó. A única coisa que eles fizeram que presta foi chegar e ficar quieto 7 dias do lado dele. Porque quando eles abriram a boca, desgraçou tudo. E muitos de nós, às vezes, somos assim: graça para nós, ira para os outros. Graça para nós, justiça para os outros. E outro texto que não vai dar tempo de citar é Gênesis 37, 18 a 20, que fala da maldade dos irmãos de José. Eles foram maus. Mas em Gênesis 45, de 4 a 7, José apresenta a interpretação correta. Vocês fizeram o mal, Deus transformou em bem. Deus me enviou para cá para preservar vidas, inclusive a de vocês e da nossa família. A interpretação correta muda as coisas. Não é só ler a Bíblia, mas interpretar para a nossa realidade. Satanás está sempre em algum contexto. Se você interpretar que Satanás é a sua esposa na situação, você vai se separar. Se você interpretar que Satanás é o pastor da igreja, você vai deixar a igreja. Ou seu chefe, ou qualquer um amigo, uma mãe. A ideia não é essa. A ideia é que a gente entenda que quem está administrando tudo isso é Deus. E aí a gente ainda tem um pouco de conteúdo que a gente vai tentar ser bastante objetivo e breve, porque é autoexplicativo. Como cristãos enfrentam o sofrimento? Esperança. O título da aula é Esperança em meio à escuridão. Esperança de Deus enquanto a gente sofre. Poder de Deus para a gente viver do jeito que Ele quer enquanto o pau está quebrando. Olha aqui 1 Coríntios 15 diz: se a nossa esperança em Cristo, não no nosso desempenho, se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. A base da sua esperança transcendeu a realidade, ela está em outro lugar. Ela está na eternidade com Cristo, garantida, intocável, não desfrutada ainda por você, mas garantida. Mais real do que você está com o seu corpo hoje e do que os quilos que te incomodam. A esperança na eternidade é mais real do que qualquer coisa que nós tenhamos hoje. E é isso que ancora a nossa alma. É uma esperança que nutre as nossas células, o nosso jeito de pensar, os nossos relacionamentos e que faz com que a gente chegue até lá. Onde é o seu lar? Você sabe onde é o seu lar, ou você faz uma ideia. Deus vai te fazer, pela graça dele, chegar até lá. Como? Do jeito que ele quiser. Talvez você vai chegar lá meio despedaçado, mas você vai chegar lá. Então, 10 dicas, 10 maneiras práticas que eu elenquei para a gente conseguir passar pelo sofrimento e ajudar outras pessoas. Não guarde para você isso daqui, tá bom? É para passar e ajudar outros. Nós temos que orar. Não reclamar, não fugir para as redes sociais. Não há redenção em rede social. Não há graça naquilo ali. A gente precisa relembrar. Procure cristãos, procure pessoas reais. E antes de tudo, procure Deus. Antes, durante e depois. Não terceirizar nossa responsabilidade de oração para o marido, para o pastor ou para qualquer pessoa. Ore quando você estiver sofrendo. Você ore por você. Você chame outros. Você peça oração. Mas ore, você e Deus. Se encontre com Deus. Nós temos que estar na palavra. Lendo, ouvindo, meditando sobre o que ouvimos, pedindo que leiam para nós
escrevendo versículos e memorizando-os. Dicas práticas para você. Você quer começar a vencer esse sofrimento que te esgana, que aperta seu pescoço? Pega os versículos que você gosta e ao invés de abrir no celular entre um monte de WhatsApp e tal, pega ele e escreve à mão. Escreve em algum lugar. Escreve um bilhetinho para si mesmo. Cola no seu computador. No outro dia joga fora e escreve outro. Ou vai acumulando, né? Depois de 20 dias seu computador vai estar meio bagunçado. Arruma outro lugar. Mas se encha da palavra. E quando a gente não consegue ler, a Ana não conseguia ler, alguém tinha que ler para ela. Às vezes a gente está bem, mas a nossa cabeça está ruim. Peça para alguém ler a Bíblia para você. Não se afaste da palavra. Terceiro, nós temos que chorar. Chore, gente. Pare de ligar para os outros e chore. Chorar é bom. Chorar limpa os olhos e lava a alma. Chore. Às vezes o que a gente pode fazer é chorar. Chorar com os outros, chorar por nós, chorar pelo que está acontecendo. Chore. Não finja ser forte, deixe as lágrimas virem e as apresente a Deus. Não crie uma fé falsa, um super-homem, uma fé indiferente ao sofrimento. Se volte para os Salmos e chore. Salmos está aí, gente. Não é à toa que o cara chegava e falava: Deus, mata esses miseráveis, esmaga a cabeça dos filhos dele na pedra. Ele não fez isso, mas ele viu tamanha injustiça contra o povo dele, que ele falou: eu vou pedir para Deus que faz a justiça. A gente tem vergonha de encarar a palavra de Deus e os salmos. A gente precisa parar de ter vergonha. Você está vendo injustiça, STF, Ucrânia, Rússia, Brasil, qualquer lugar, ore, Deus, faz justiça, tem misericórdia, tem gente morrendo, tem crianças sendo abortadas, milhões no mundo. Tem gente sendo abandonada, traída. A gente não finge que está tudo bem. A gente ora para que Deus faça justiça, para que o juiz de toda a terra haja. Então ore. Se volte para os salmos e chore. Não segure o choro. Deixe os outros falarem que você é uma manteiga derretida. Seja uma manteiga derretida na presença de Deus, pelo menos. Tem manteiga derretida indo para o inferno. Então, pelo menos seja na presença de Deus. Temos que confiar. Entre um exercício. Lute para conseguir descansar. Aceite a vontade de Deus e pare de tentar controlar a situação. Como é que a gente faz isso? Falando com nós mesmos. Respira de manhã e encara. Deus, eu não posso mudar essa pessoa, eu não posso mudar isso, eu não posso mudar aquilo. Me ajude a aceitar sua vontade. Deus, eu não tenho recursos para fazer isso. Muda, faz por mim o que eu não posso fazer e me ajude a aceitar aquilo que não depende de mim. Me prepara para a oportunidade, mas se não aparecer a oportunidade, faz a tua vontade. Exercite a confiança. Como? Faça os pequenos passos daquilo que Deus te diz. Se Deus te diz, leia a Bíblia, leia. Pare de ficar procurando mecanismos. Nós temos que cantar. Usar a nossa boca para reconhecer quem Deus é e os grandes feitos dele. No povo, na história e na nossa vida e na vida de quem nós amamos. Sente um dia, um exercício para você aí. Sente com seu cônjuge, com seus filhos e comece a elencar coisas que Deus fez. Casamento, sustentar, pagar as contas esse mês talvez, viagem que a gente orou tanto e Deus deu, crianças que cresceram doentes e hoje são saudáveis, conflitos relacionais. Senta, começa a conversar para relembrar aquilo que Deus fez. E você vai ver que falta vida e tempo para relembrar tanto que Deus fez por nós. E cante. Existe um efeito didático e calmante no cantar. Cante, abra a boca, não murmure. Cante boas músicas, boas letras que conduzem os seus sentimentos. Por que está junto? Porque estão ligados. Temos que reordenar os nossos afetos, a base dos nossos sentimentos. O sofrimento mostra tudo o que amamos mais do que amamos a Deus. Eu não posso perder isso. Eu não posso suportar tal coisa. Eu não posso. Isso mostra tudo o que nós amamos mais do que amamos a Deus. E é uma oportunidade para aprender a amar a Deus de verdade. Isso vai te custar. E valerá a pena.
o sofrimento não é em vão. 7, temos que comungar. É um termo que a gente não usa tanto, né? Comungar. Ter comunhão. O sofrimento tende a nos isolar. A gente se isola quando sofre. A comunhão, seja com ou sem vontade, você não precisa ter vontade para vir. Venha. É uma obediência. Lembra de obedecer e confiar? Você não precisa estar se sentindo super feliz. Toma banho, acorda cedo, respira fundo e vem. Traz a sua família. Deixa que Deus faz o resto. Cuida do que você pode. Ele faz o resto. A comunhão vai compensar, vai amenizar. A igreja cuida dos que sofrem. Quem se identifica. A gente não lê mentes. A gente pergunta. Se para você está tudo sempre tudo bem, e você não se aproxima de ninguém, ninguém vai cuidar de você. Porque você é incuidável. Agora quando você fala a verdade, se deixa cuidar, pede ajuda, se aproxima, você vai desfrutar do cuidado de Deus através das pessoas. Abre a boca, se expõe, você é pecador, ninguém espera que você seja perfeito e aguente tudo. Você não aguenta, eu não aguento e nenhum de nós aguenta. Juntos nós aguentamos. Temos que reconhecer as diferenças. Os sofrimentos podem ser agravados com as comparações. Pare de se comparar. Porque fulano acorda às 5 da manhã, come 3 ovos crus, corre 30 quilômetros, trabalha 12 horas por dia, dorme 3, é produtivo, é rico, tem um canal no YouTube. Para com isso. Você é gente, você não é um robô. Lide com a sua vida, com o que Deus te deu, descanse. Anda com gente, não anda com robô. O segredo do sucesso. Se ele precisa te vender por 30, 40, 100 reais por mês, tem algum problema. Eu venderia muito mais caro o segredo do sucesso. Estou vendendo para vocês o segredo do sofrimento de graça aí. De graça recebi, de graça dou. Pare de se comparar. Você tem a sua própria história. Descanse em Deus. 9. Temos que nos arrepender. Temos. É imprescindível. Não há como sermos consolados enquanto cheios de justiça própria e orgulho. Abandone o seu orgulho. Pare de cobrar Deus. Pare. Se arrependa. Você é pecador. Você não tem crédito na casa. Você não pode pôr o dedo no nariz de Deus e falar, me dá o que eu mereço. Primeiro que se você é cristão, Ele não vai dar, que você merece o inferno. Segundo que isso é desrespeitoso. Nós temos que perdoar e aceitar perdão. Reivindique o perdão de Deus para você. Se lembre dele. Se muna. Se lembre disso. Deus me perdoou. Ele me pegou lá na fossa. Ele não vai me jogar fora. Eu sou perdoado. Descanse no perdão recebido enquanto você o estende a outros. Pega esse perdão que você recebeu, que você não merece, estenda a outros. Ele não é seu para reter. Mesmo que sejam quem te faz sofrer. É difícil? É difícil pra caramba isso. Por isso que eu preciso de pessoas que façam, que me mostrem como é, e eu preciso fazer e mostrar para outros, de forma que a gente tem um círculo virtuoso de exemplo e de obediência. Pessoas que sofrem e que buscam perdoar. Perdoados sofrem, mas perdoam. E por último, eu queria incluir isso. Acabou a aula. A gente vai fazer um negócio diferente, pode desligar. Eu queria incluir isso, vocês receberam aí uma música no WhatsApp.